Show. É o Ali. Levi, antes da gente falar, inclusive, da importância de Cavaleiro das Trevas pro universo dos quadrinhos, talvez essa seja o quadrinho mais interessante pra gente fazer um página comentada, já que ele tem um grande diferencial da edição clássica. Mas antes disso, me fala um pouquinho da importância de Cavaleiro das Trevas como título pro mundo dos quadrinhos. Bom, para quem acompanha quadrinhos há bastante tempo, ou não acompanha, o que vale saber de Cavaleiro das Trevas é que é uma obra criada pelo Frank Miller, o artista principal, o roteirista. Isso em meados da década de 80. A DC vinha de uma reformulação da sua linha editorial, foi um evento chamado Crise nas Infinitas Terras. Ela estava relançando seus títulos, ela estava testando o mercado, ela estava abrindo a venda direta nas workshops, que era algo inédito até então. E o escolhido para começar essa revolução foi o Cavaleiro das Trevas. Frank Miller vinha de uma carreira sólida na Marvel, ele tinha feito um trabalho maravilhoso com o Demolidor na década de 80, foi lá que ele fez seu nome, foi lá que ele fez a sua fama, e aí também fez uma minissérie magistral do Wolverine, dando mais peso pro personagem. Todo mundo queria ver o cara desenhando o Wolverine. Chris Claremont, que era o roteirista mais famoso dos X-Men, trabalhou com ele nessa minissérie. E aí Miller ficou meio... E agora o que eu faço da vida, né? E ofereceu uma proposta para DC, sabe? Ele estava tendo uma formulação lá, ele não tinha vínculo empregatício com a Marvel, era um autor de renome, ele queria mudança da carreira, falou, tem um projeto. Aproveitando que vocês estão reformulando, eu quero contar uma história nova do Batman. Mostrar como seria, daqui a alguns anos, a carreira do Cavaleiro das Trevas, combatendo o crime, e envelhecido, e um mundo que mudou, como é que isso poderia afetar a vida de muitos heróis. A DC ficou animadíssima, comprou um projeto e deixou ele publicar. Na década de 80, esse foi um dos divisores de água, junto de Watchmen, que também surgiu mais ou menos no mesmo período. E são dois ícones basilares dos quadrinhos dos anos 80. Tanto é que eles, dito que foram eles que mudaram a nomenclatura da era. Tinha era de prata, era de ouro, era de bronze, e aí veio a era moderna, iniciada por títulos como esses. E os dois títulos, eles trazem uma crueza para o universo dos quadrinhos que até então era muito incomum. E algo mais visceral, falando de política, falando da situação da sociedade atual. Ele era muito crítico, é muito crítico, né? E é uma coisa interessante que o tempo passa, vai mudando, vão mudando as coisas, mas o Cavaleiro das Trevas continua atual, o seu discurso continua atual. As pessoas podem divergir das opiniões do Batman ou do autor, mas tem muita coisa lá que ainda reflete no dia de hoje. Que você pode concordar ou não, mas você vê que é relevante, sim, para a nossa sociedade como um todo, não só para o mercado. Para o mercado, então, é indiscutível. O Cavaleiro das Trevas, cada vez que é relançado, cada vez que é publicado, uma avalanche de leitores procura pelo título, não importa se já tem a coleção ou não. Tipo eu, né? Por exemplo, lá em casa tem todas as versões desde a editora Abril. São quantas? Deve ter, talvez, nossa. Eu acho que de encadernado devo ter 7, mais a minissérie fasciculada. Então, cada vez que lança eu adquiro um exemplar. E não importa, porque eu já tenho mesmo a capa diferente, sei lá, eu sempre faço bizarrices de capa. Mas mais pela importância que essa obra tem, o quanto ela é relevante mesmo ainda hoje. E é interessante lembrar que o Paul Jensen, que é o principal artificialista do Miller, que durante muito tempo no Demolidor, no Daredevil, foi com ele nesse projeto. E o Paul Jensen, para o Miller, é o artificialista preferido dele. Porque o Miller ele desenha um traço muito solto, e na hora que ele faz a arte dele fica bem rabiscada, e o Jensen dá uma embelezada que as pessoas confundiam até a arte dele com o Miller, mas a gente sabe quem é quem. Depois, quando o Miller faz os seus trabalhos sozinhos, é muito diferente. Tem um contraste, ele dá uma refinada, não no sentido de deixar o traço... Não, ele embeleza. É isso. Dá uma plasticidade diferente. O traço do Miller é muito cru.
cru mesmo. E a arte final do Nelson, ela valoriza soberbamente a arte dele. E então, a DC teve uma ideia há alguns anos de publicar alguns quadrinhos relevantes e muito importantes para os fãs em formato preto e branco, valorizando a arte original do artista. Que muita gente fala, como seria se isso fosse preto e branco? Porque uma vez, há muito tempo, publicaram o Piada Mortal em preto e branco. E outras pessoas falam, mas por que então não faz com o Cavaleiro das Trevas? Por que não faz com o Didi? Fizeram o Cavaleiro das Trevas. Está aí, a gente está trazendo, e ao longo do ano traremos vários outros títulos com essa mesma temática, essa pegada preto e branco. Mas eu acho que é legal a gente falar um pouquinho de como ficou essa obra agora em preto e branco e analisar algumas páginas aí. Fechou. Vamos passar primeiro slide de páginas. Vou soprar aqui, você pode passar. Nossa, tentada aí com o teclado. Aí. Então, essa eu escolhi a mesmo porque é a página de abertura da HQ. Você tem ali, se você não lê nada, você está vendo que aquele cara está correndo sério perigo de pegar fogo e sair dali queimar. Quem é esse cara? É o próprio Bruce Wayne. Milionário, filantropo e também corredor de corridas mortais. Piloto de corridas mortais. Ele desenvolveu, como o Newman, que desenvolveu uma linha própria, uma equipe própria, ele fez a dele, só que, ao contrário do Paul Newman, o Bruce Wayne quis usar e ser o piloto da equipe. E todo mundo falando, não, você é importante mais para a empresa para fazer uma loucura dessa. Ele, não, eu vou correr. E uma coisa interessante que você vai vendo ao longo das páginas, ele é completamente claustrofóbico nesse começo. Os quadros muito apertados, muito pequenos, é corte de videoclipe também, o tempo inteiro, né? Mas tem aceleração. São muitos quadros por página, mostrando uma aceleração da cena. E também priorizando o perigo, mostrando o perigo que está correndo. O carro dele começa a dar defeito, tudo falha. Ele começa a arrancar a fiação do carro para ver se consegue fazer pegar o manual. Ele consegue dar um impulso no carro, mas o carro perde o controle, pega fogo, o Wayne escapa meio chamuscado, e aí você vê algo que eu vi agora querendo destacar, a influência da mídia na sociedade. É algo que nos anos 80 era muito visível, sim, né? Você pega noticiário da época, você vai notar muita semelhança com isso, mas é algo que continua hoje, é igualzinho, não mudou muita coisa não. Agora a gente tem mais paparazzi, mas a sociedade não mudou tanto assim. E aí a notícia já é toda sensacionalista, falando que ele escapou, blá blá blá, o risco que ele correu, e aí começa a se falar muito sobre crime e sobre o desaparecimento do Batman. Se o Bruce Wayne está ali, por que o Batman se foi? Você vai descobrindo ao longo da história. Próxima, por favor. Aí mais um momento de claustrofobia. Bruce Wayne é um cara angustiado, é um cara que tem traumas, ele também se ressente do fato de não estar mais lutando contra o crime, mas ele tem um momento em que a vida dele parece que faz sentido na razão da existência dele, que começou ali onde os pais dele morreram. Ele vai lá, visita, sem querer, ele acaba andando pelo Gotham e acaba no clube do crime. E ali ele tem a epifania, tipo, o que eu fiz da minha vida até agora? Eles morreram ali, o que eu fiz? E aí volta a claustrofobia, ele está cercado, ele está enjaulado, o Batman está enjaulado dentro dele. E começa a mostrar que ao redor dele as coisas continuam degringolando. O Batman saiu de cena e o crime continua em volta dele. Você tem aí muito a influência do Miller, o contraste de luz e sombras. Eles adoram trabalhar isso, assim, valoriza demais a cena, valoriza demais o ambiente. Você não sente falta da cor. É interessante isso. São poucos trabalhos do Miller na época de super-heróis que eram preto e branco. A gente vem conhecendo mais na época do público autoral, Sicily e outras coisas. Aqui você está vendo o trabalho dele com o super-herói. O Batman é um de cara. Quem quer trabalhar com o Batman?
até eu fazendo esse bonequinho de palitinho. E o Batman está enjaulado, ele é um animal, dentro de Bruce Wayne. E os caras que estão em volta falam, pô, ele tá pirado, tá falando sozinho, tá delirando, aí vambora, deixa o cara aí, deixa pra lá, deixa o tiozinho aí, vambora. Mas acho que tem uma coisa interessante desses três primeiros, é que quando você tira, você falou muito bem, né? Você não sente falta da cor, eu diria que é até mais do que isso. A cor, ela parece que facilita para você identificar claramente o que é o quê. Então, sem cor, você tem que prestar mais atenção no quadro. Isso é interessante, tem que realmente se aprofundar, mergulhar nele, isso é bem interessante. E uma coisa muito maravilhosa na narrativa do Miller é o uso da técnica cinematográfica. Você tem um plano longo, você tem um frame americano, você tem um close, você tem a aproximação, você tem zoom, você tem afastamento. E aqui ele vai mostrando o Batman contido, desesperado para sair, mas ao mesmo tempo tentando segurar a onda e mostrando que ele é um cara que tem problemas, muitos problemas. E ele não consegue levar a vida do jeito que ele está levando agora. Ele acha que tem um problema, mas ele não sabe exatamente qual é. Mas o inconsciente que ele fala, você vê que o cara tá angustiado, ele não consegue se conter, ele sempre ele está agora. E você mostra o isolamento do Batman nesse caso. O isolamento também é uma sensação de abandono, de desespero, de agonia, de tortura. Cada cena vai te mostrando isso e é quadro por quadro para acelerar esse momento assim. Então, ao mesmo tempo, me dá uma sensação de torpor, de tortura, que ele vai dividindo a cena em vários quadros para você ter uma divisão que o tempo passa mais devagar para você. A cena ela é caótica, porque ela vai mostrando vários frames ao mesmo tempo. E aí você volta para o crime. E como é banal, porque o cara está falando aqui de assassinato com a família inteira, quando de repente ele fala aqui da morte do idiota. Nenhuma semelhança com os dias atuais. Os noticiários de hoje, né? Cidade Alerta, que parta, coisa do gênero. E aí você sabe que Gotham está passando por uma crise de calor excessivo, nem parece o problema de hoje em dia, né? E você tem uma panorâmica da cidade para mostrar como é Gotham na visão de quem mora ali. E é algo caótico, é algo maluco, é algo... Parece que não tem planejamento urbano, né? Parece que nunca teve. É uma Gotham bagunçada. Como é também o esquema dos personagens, como é a psique do Batman, tudo bagunçado, tudo caótico. E como essas ameaças de terrorismo dos mutantes. Aqui um outro momento frenético e impactante do Batman. Ele está assistindo de novo os noticiários. Você nota aí, por exemplo, que ele acabou de fazer uma mudança. Ele raspou o bigode. Ele estava bigodão até agora e ele já raspou. Ninguém lembra por que ele fez. Ele sentou, raspou o bigode e foi assim beber. Então tomou um drink para relaxar, para você apaga aquele rugido interior que está dentro dele ali. Mas o noticiário não deixa ele quieto. É meio como falando, ó, tá rolando esse monte de coisa aqui, mano. O que você tá fazendo? Tá sentado, só olhando, você vai ficar assistindo mesmo, cara. É isso mesmo. E nesse meio tempo, quando ele assiste, algo que não permite que ele descanse, começa a falar mais alto, que é o assassinato da família dele, o pai e a mãe. Eles estão saindo do cinema, acabaram de assistir a marca do jogo, e um assassino veio para roubar as joias da marca. Clássica excelente. Essa é uma das páginas que eu achei interessante, porque a gente até então, olhando só a versão colorida, ela tem uma dramaticidade. Mas é engraçado como a cor tira um pouco da dramaticidade. Quando você compara as duas, a gente fez esse exercício, deixa eu olhar colorido e preto e branco. Preto e branco dá um tom mais dramático, mais denso, mais pesado. Parece mais cru, né? E essa cena depois, a gente já sabia que os pais dele tinham morrido assim. Muitos desenhistas já tinham mostrado um pouco disso, mas não com a característica cinematográfica que o Miller viu. Você tem uma cena mostrando eles de corpo inteiro, aí vai aproximando, dá um close no Bruce, corta pro morcego voando, volta para ele prestando atenção que alguma coisa aconteceu porque o pai dele botou a mão no ombro e começou a apertar. Opa, tem coisa errada. Você tem meio que um meio close ali, e aí fica focado só na mão do pai do Bruce.
Você não está vendo a cena do outro lado, você não sabe que está pegando, mas algo muito perigoso está rolando. E aí você vê o close da arma. Você não sabia até ali que a arma estava ali. E se você É uma tem... técnica maravilhosa. Se você quiser um dia, sei lá, um trabalho de faculdade, eu quero gravar essa cena, ela tá decupada pra você aqui. É isso, esse é o seu negócio. Você quer fazer um curta-metragem só disso? É isso. Só pegar, pronto, ela tá pronto pra você A fazer. Miller estudou Hitchcock, estudou grandes diretores de cinema, estudou cozinhistas como Will Eisner, ritmo, técnicas aprimoramento de arte. O cara não nasceu sabendo. Foi lá, estudou, se cresceu, aprendeu e colocou esse desenvolvimento. Ele foi um diferencial porque poucos faziam isso. O Eisner e o Will Eisner. Depois veio o Frank Miller. O Miller aprendeu direitinho e colocou em prática. Essa sequência era particularmente intensa, você já sabe o que vai acontecer. Só que até você fica, pô, podia ser diferente, né? Será que dava para evitar isso? Tá. Então, e eu achei interessante você ter contado da arma, porque exatamente quando, aos olhos de uma criança, quando você vê uma ameaça, ela não está vendo a pessoa, ela só vê o foco na arma. E aí depois é que você tem a consciência de que tem um bandido ali, que agora focou no bandido. Focou no criminoso. E vem o close fatal do dedo apertando o gatilho, a consciência desligada, aí ela faz o seu percurso inicial, envolve em câmera lenta, é uma cena em câmera lenta, e aí você tem a morte em câmera lenta do pai do Bruce. Ele usa vários quadros condensados, extremamente bom, aquela sensação claustrofóbica de jaula, tá tudo enjaulado ali, tudo muito pequeno, muito apertado, muito comprimido, você tem um monte de informação num quadrinho minúsculo. Mas você vê claramente tudo que está acontecendo. E é uma tensão crescente que vai dali, passa pra cá, até o bandido, já que ele acabou de matar o pai do Bruce, a clássica cena das pérolas, né? O Chara por colar de pérolas da Marta. É interessante a técnica toda, você troca daquele Bruce para o Wayne, a Marta, é uma sequência lógica, não é um corte seco, mas você vai vendo que o desenvolvimento da cena só levava para isso. É aula de cinema. E você pode dizer, de certa maneira, agora obviamente não é um fato, mas a impressão que dá é que você está fazendo um corte entre a expressão do Bruce criança e o que ele está vendo. Então você não tem uma visão, a visão do bandido de baixo, a visão dos pais é um pouco de baixo. Então é sempre essa a visão da criança e a visão... Aqui, né? Tá mais baixo. A criança tá aqui para cima. E ele vê a mãe à distância. A mãe estava do outro lado. Não estava grudado, ele estava grudado no pai, que caiu. E aí a gente corta para o Bruce tentando se recuperar das lembranças desse impacto angustiante que ele está sofrendo. Porque dentro dele está falando, está chamando, vem Batman, sai Batman, vai daí. E ele tenta sufocar, e aí você percebe outro detalhe, ele vai enchendo a cara para ver se o motor desce sentidos. Está meio que desmente o alcoólatra para ver se ele apaga a luz. Mas o destino não o deixa. Quando ele vai trocando de canal, você vê uma sequência em câmera lenta do morcego chegando para bater na janela. Isso também é outra coisa sensacional. Você vê um frame passando na tela, é quase como assistir ao filme do Suffolk, que fazia esses entrecortes. Você tem uma cena principal correndo e ao mesmo tempo vários frames que vão cortando em câmera lenta, passando no meio da cena principal. Parece que não tem conexão, mas depois a cena se junta. Aí ele quebra a janela e continua está olhando. Então eu acho fenomenal. Tudo mostra o close da expressão do Batman prestes a explodir dentro do peito do corpo. E essa cena com o morcego lá Esse embaixo... é um clássico, né? Todo mundo depois adaptou essa cena. Todo mundo usou essa cena. Virou algo, uma marca registrada. Depois do Miller, todo mundo quis usar a cena do Colar de Pérolas, todo mundo quis usar a cena do morcego bater na janela. Isso se tornou tão forte que passou a fazer parte da narrativa da origem. E agora,
o diferencial que eu falo. Até agora, o Bruce estava contigo. Quando ele vira o Batman, pá, é uma expansão, uma explosão, porque é como aquela expressão americana, larger than life. Ele é maior do que a vida. Ele é maior do que o Bruce. Ele não é o Bruce, ele é o Batman. Então, quando o Batman aparece, tem que ser uma espécie de isso. É um negócio, uau, o Batman chegou. Ele tá livre. Ele é o Batman. Ele aparece, claro, né? Você sempre obviamente tem a referência do Batman com algo sombrio, escuro, mas é uma explosão que tá rolando, então ele tá todo iluminado. Ele tem que aparecer, ele tem que sair, ele tem que sobressair, não é ficar no escuro. Ele saiu do escuro, que era dentro do Bruce. Exato. Ele estava dentro da escuridão, mas aí você vê os entrecortes com as pessoas falando, opa, não pode ser, não sei o quê. O Batman já começou a aparecer e o público percebeu, ou acha que o Batman, né, sei lá, como ele estava afastado há muito tempo, tem gente que nem conhece. Alguns adolescentes, como essas malas aqui, não sabiam quem era o Batman, achavam que era uma lenda urbana. Isso é interessante numa narrativa, né? Tipo, se isso fosse verdade, talvez fosse essa a reação, né? É colocar o Batman no noticiário policial. É como se fosse uma montagem muito nervosa, né? É quase um videoclipe bem neurótico. E aqui você tem isso, né? Quando os criminosos estão ali fugindo, e o Batman vai atuar, ele pula na frente do carro para tapar a visão deles. E aí você tem uma cena mais aberta do Batman, aí quando volta para os bandidos, ela vai ficando menor para mostrar o salto do Batman enquanto o carro vai acompanhando a tela inteira para você sentir o barulho do carro o tempo todo, para não perder o eco do som. Porque você está aqui lendo e você não perde na sua cabeça, você faz o barulho do motor junto. Até a batida. Ele dá uma derrapada, né? O cara pisa no freio, mas já era tarde. Perdeu o controle porque o Batman estava no capô e não entendeu nada. Essa é uma das páginas, eu acho que a gente comentou agora há pouco, de você ter cenas em que parece que a cor tira um pouco da dramaticidade. É quase como se ele em preto e branco fosse uma versão adulta. O conteúdo é o mesmo, né? O texto é o mesmo, não é diferente. Mas parece que está vendo a versão adulta, a versão mais 18 anos, porque é muito mais cru, é muito mais vivo o que está acontecendo ali. E aí, de novo, uma cena expandida para mostrar o Batman está aqui. Você tem um pouco da arquitetura caótica de Gotham e você está vendo apenas uma silhueta ali que você sabe que é o Bruce e o Batman conversando com o Gordon. E mais uma vez, o Batman é maior do que a vida. O símbolo dele ocupa quase toda a cena. Ele praticamente cobre a cidade. É o Batman sobrepujando tudo ao seu redor. Ele é tão influente que nada mais brilha do que ele. Nada mais aparece além dele. Mesmo quando a arquitetura tenta tomar o lugar, o símbolo do Batman passa por cima e ocupa tudo. É como se fosse a presença do Batman é muito maior que qualquer coisa. E aí você tem vários cortes cinematográficos, vai de close para meio de close, close para meio de close, até um close parado no Batman, ele pensando como solucionar o crime que está rolando ali. Tipo, na hora que ele tem a resolução do crime, ele sabe o que está rolando, ele para e pensa e aponta para o lado, você vai falar, opa, o Batman sacou qual é a história. Estava pensando até agora, levantou a cabeça e sabe o que está rolando. E de uma cena que a gente mostrou o Batman todo iluminado, branco, aqui ele volta para a sombra. Aqui, isso aí é legal, eles não deveriam estar ali. Então, tanto o Gordon quanto eles estão na penumbra. O máximo que você vê do Gordon é quando ele acende o cigarro. Então... É porque, como a gente sabe que o governo não compactua da presença de vigilantes, de justiceiros mascarados, é na escuridão, é na sombra que ele atua. Ele está foragido, ele é o fora da lei. Ele não pode atuar livremente. E a cena transmite isso. E até a presença do Gordon é comentada, porque ele está meio que fazendo parceria com um criminoso. O Batman não é um agente da lei. O agente da lei é o Gordon. Mas se o Gordon está incomodado com ele também está na escuridão. Ele tem que ficar na clandestinidade. Exato, ele tem que ficar clandestino. E aí a gente, quando vê Batman em ação,
mais uma vez, uma cena maior do que ela deveria ser. O criminoso está lá embaixo, vendo em destaque. É engraçado que, por menor que ele esteja, ele está em destaque. Está destacado até contra a lua. Para você focar o seu olho na cena, ali. Você bate no bate, lá em cima, fala, opa, o Batman está grandão, está armado. Por quê? E aí vem um helicóptero, os dois helicópteros ali, né? E você observa que o criminoso está em destaque e o Batman está grandão. É como se fosse a mira do Batman sobre os helicópteros. E aí você tem uma aproximação para mostrar ao mesmo tempo o Batman pensando, vamos pegar o bandido. E aí ele percebe que o cara escolheu para ele errado. E a escolha que ele queria. O Batman pensa, pô, ele tem outro prédio. Agora já era. Ele estava esperando pegar o outro helicóptero. Tem que pular de prédio. E aí começa o noticiário a falar que está acontecendo alguma coisa das coisas de bloco. E branco tem, ó, fez a plástica sensacional. E agora, de novo, para enfatizar que o Batman é muito maior que qualquer coisa, ele está maior do que a página, praticamente. E o detalhe agora é que dá um close depois que ele tomou o tiro do Blake. Para mostrar que os bandidos acertaram o alvo, mas não derrubaram o morcego. Eles derrubaram o símbolo do Batman, mas não derrubaram o Batman. Você pode tirar qualquer coisa dele, mas você não tira o Batman. Pode tentar eliminar o Batman, mas não eliminar o Batman. E é uma cena de ação impactante. Ele está pendurado no helicóptero, que acaba de para lançar o armel ali no cabo. Ele pode vir a morrer porque não. É um cara mais velho, bem mais velho. Não é o Batman de 18, de 20 anos. Ele está com mais. Acho que tá mais. Em algum momento eu estou pensando que ele está com 55, 60 anos. Então, quase 60. Fora que ele estava a 10 quilos parado. Então, não é o Batman em seu auge. É o Batman mais desgastado pela idade. E sem treinamento. Quanto tempo fora? O jogador voltando de contusão, é isso? Aquele jogador que ficou tempão parado. Só que o cara não fez fisioterapia, né? Nesse caso, não fez nada. E você vai notar depois que isso é importante para a narrativa nessa sequência. Porque, como o corpo não está acostumado, ele começa a ter um princípio de infarto ali. Tipo, opa, o braço ficou meio dormente. E agora? Foi depois do tiro que ele estava no peito. Parece que uma coisa leva a outra. E é mais uma cena panorâmica da cidade, né? Você vê a linha do horizonte lá embaixo, mas morta, porque tudo em volta é caótico. Não, e é uma cena quase que te dá perdido. Né? Você tem que entender qual é a posição que as coisas estão. O horizonte está porque ele está pendurado sobre dois prédios ali no céu. Está voando, então não tem um senso de direção, você não está com o pé apoiado no chão. Isso a cena também é torta, para mostrar para você que ele não tem onde fixar o pé, ele está solto no ar. Então, e o helicóptero que também se movendo. Ele está balançando lá, que a cena balança com você, né? Ela te dá aquela sensação de segurança. Tipo, não é uma terra plana ali embaixo. Ele poderia ter montado essa cena para linha do horizonte reta. Ele monta ela com uma caída para mostrar o senso de distorção de vertigem que o Batman está passando. Ele pode fazer um cidadão como você está passando. O Batman está pouco ligando, ele está vendo só o que ela frente dele. Acho que essa é a última, é a última não, né? Acho que mais uma, não sei. Acho que essa é a última. Acho que essa é a última. Essa é a última? Então, bom, esse é só um gostinho do que é o Batman no ar, o Cavaleiro das Trevas. Ao longo do ano a gente vai ter aí Longo de das Bruxas, Vitória Sombria, Silêncio e Corte das Corujas. Todas essas revisitadas em preto e branco. Agora eu vou te jogar uma fogueira aqui. A pessoa que nunca antes